Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a realização do Evangelho do Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Vamos nos harmonizar e levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, nosso amado irmão e mestre, às legiões de Maria e a todos os espíritos de luz que nos auxiliam, que nos iluminam. Em primeiro lugar, vamos agradecer por estarmos encarnados, pelo dom da vida, por todas as alegrias que tivemos, por todas as dificuldades, pois é através delas que nós aprendemos, que nós evoluímos. Então, sendo assim, demos por aberto o Evangelho nesta noite de hoje, do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, continuação da indulgência. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucos observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar. Para poder desgalgar o cume da montanha do progresso, porque então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que o incomoda, sem atentardes na trave que, nos vossos olhos, vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se para fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e julgar o mal de outrem? Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão que tira-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio,
procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito para resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está ao fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Igualmente irrepreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova os outros. Esta observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que convenha se desdenhe o mal de outrem? É muito delicada essa questão e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicarem, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiro, deve-se entender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, meus irmãos, o que é indulgência? É uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, condescendente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeição do nosso próximo. Portanto, é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, e não se pode pensar em caridade esquecendo de ser indulgente com os defeitos dos outros. A prática dessa virtude nos leva a considerar com mais rigor os nossos defeitos e enaltecer as virtudes do próximo. Que possamos praticar a indulgência, conosco e no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, vamos passar para a última parte, vamos nos harmonizar, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria, a todos os espíritos de luz que protegem todo o universo e pedir paz, tranquilidade, harmonia, saúde, equilíbrio e que todos esses espíritos possam ajudar em todos os mundos habitados, que possam nos auxiliar no planeta Terra, que é onde tiver um necessitado precisando de uma prece, de um auxílio, que seja socorrido e amparado. E sendo assim, pedimos também pela fluidificação das águas que estão nos nossos lares, pedimos uma visita espiritual em todos os nossos lares, que possa tirar todos os miasmas, levar algum irmãozinho necessitado para que seja atendido, que seja socorrido, que possamos ter um passe espiritual, que possamos ter as nossas energias recarregadas. E sendo assim, meus irmãos, que possamos ficar na luz, na paz, na harmonia e na tranquilidade do nosso Mestre Jesus. E uma boa noite a todos. Gratidão.